Bom dia, Dante. Bom dia, Manuel. Tudo bem? Beleza. O cenário hoje está mais próximo, né? Tá. A gente mudou um pouco o enquadramento para ficar aqui. A Black Friday aqui do lado para ficar legal lembrar todo mundo aí. Muito bem. Eu implico porque tira a florzinha aí do cenário do Dante. Eu acho que a florzinha é muito fofinha, né? Se quiser, eu posso botar ela aqui para a gente ficar, bota aqui na... Não. Tá bom aí. Vamos, a gente tem... Dante, vamos falar de política. Quinta-feira, ontem é o dia em que o presidente da República, toda quinta-feira, que ele se manifesta por meio das redes sociais, na famosa live do presidente Jair Bolsonaro, uma das autoridades e personalidades políticas mais influentes das redes sociais na atualidade no nosso país. E antes da gente entrar no assunto principal, tem um assunto aí direto para o pessoal do Bolsa Família, que o presidente assegurou o pagamento do 13º, né, Dante? Exato. Ele confirmou esse pagamento que chegou a ficar ameaçado. Ameaçado não, né? Chegou a sair comentários, acho que foi, se não me engano, a Folha de São Paulo publicou uma informação dando conta de que não havia verba garantida ali para o pagamento. Ontem ele confirmou essa parte, confirmou que vai ser feito esse pagamento de acordo com a medida provisória que havia sido assinada lá em outubro. Ou seja, enquanto muitos trabalhadores começam a receber hoje, quem recebe o Bolsa Família vai receber o 13º do Bolsa Família somente junto com o benefício de dezembro, né? Então, para quem recebe, o calendário varia ali entre 10 e 23, se não me engano. Então, quem recebe seu benefício em dezembro vai receber esse 13º junto com ele, né? O benefício médio pago no Brasil hoje é de R$ 189 para cada beneficiário. Agora, na live de ontem, o presidente voltou a dizer que as ONGs fazem complô contra o governo e diz para ninguém doar dinheiro para elas. Sobrou até para ator internacional, né, Dante? Pois é, a gente tem um vídeo aí para... Tem um vídeo, vamos acompanhar um pouco a fala do presidente. Primeiro me atacaram a questão lá de derrubada na Amazônia, né? Fotografia superposta, etc., uma confusão danada lá. Logicamente sobrou para mim. Depois vieram as queimadas. Me acusaram tudo quanto é jeito de ser conivente com as queimadas. Eu falei que suspeitava, fui bem claro, suspeitava de ONGs. Pronto. A imprensa, 3, 4 dias comendo meu fígado pelo Brasil. Irresponsabilidade. Eu nem quero falar o nome aqui para não dar polêmica com o jornalista, né? Mas parece que foi sem exceção. Bem, a casa caiu. Isso mesmo, Gilson? Caiu ontem, bem caída mesmo, porque pegaram provas, pegaram ONGistas, inclusive, vendendo material fotográfico para uma ONG famosíssima no mundo todo. E o Leonardo DiCaprio, como é que entra na história? Conta pra gente. Mico do ano, fala aí. Pagou $500 mil por uma fotografia fabricada, né, de uma queimada por uma ONG. Não, uma ONG contratou, né, pagou R$70 mil por fotografia de queimada. Então o pessoal ali da ONG, o que eles fizeram? O que é mais fácil? Toca fogo no mato. Tira foto, filma, manda para a ONG. Tá? A ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil, daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio, e então o Leonardo DiCaprio doa $500 mil para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo? Leonardo DiCaprio, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia, assim não dá, pô. Uma crítica direta, né? Parece que o presidente corrigiu esse valor, parece que foi $200 mil, né? Ele fala em $500 mil, o Eduardo Bolsonaro falou em 300 mil, a gente precisa ligar aqui para o Leonardo DiCaprio, vou dar uma... Mas o Leonardo DiCaprio efetivamente se manifestou na época das queimadas, né? A gente acompanhou ele se manifestando. Ele tem uma postura muito presente em relação a essa questão ambiental, né? Desde aquele movimento lá, daquele boom ali, quando começou a se discutir o desmatamento na Amazônia ali depois de julho, mais ou menos, ele se posicionou bastante, foi uma das celebridades mais atuantes. Ele é, de fato, alguém que se conecta muito com esses assuntos sempre, né? Não é de agora. Mas nessa live de ontem aí, o presidente fala, né, faz essas acusações aí graves em relação a ONGs, né? É uma briga também que ele já vem travando há muito tempo e nessa hora acaba tirando um pouco da responsabilidade do próprio governo, né? Até porque a gente tem um ministro e o próprio presidente, né, falaram recentemente que o desmatamento ilegal não vai acabar, né? Então, assim, acho que é mais do que ficar levando esse tipo de picuinha, de disse-me-disse, de ficar nesse falatório. É preciso se preocupar de fato com as ações, né? Se a gente, acho que você, alguma pessoa que estude pode até dizer que o desmatamento ilegal não vai acabar. Agora, acho que as autoridades elas precisam trabalhar para que ele acabe, né? Para que chegue mais perto do fim, para que haja não só leis que proíbam isso, mas que haja estrutura de combate a esse desmatamento ilegal, que cobrar ações efetivas de todos, né? E se unir a quem de fato
faz disso a sua luta diária, né? O presidente fala muito das ONGs, mas a gente que acompanha aqui a situação da Amazônia um pouco mais de perto, a gente conhece sim o trabalho de muitas ONGs, de muitas instituições que fazem esse trabalho de combate, de preservação ao meio ambiente, que se ele acha que uma, 2 ou 3 não fazem, mas certamente nomes, né? Tem outras que fazem, não dá pra gente generalizar. Seria bom dar nomes. Dante, Sim. Em relação a isso, eu tenho um posicionamento particular. Eu, particularmente, tenho algumas coisas nesse discurso que eu gosto, que é justamente de não tapar o sol com a peneira. A gente tem um problema no Brasil no que diz respeito à fiscalização. Sim. Quando se fala de fiscalização, nós somos falhos em todos os âmbitos, até na área criminal, está aí o tráfico de drogas. Em todos. Exatamente, que o poder público não consegue combater, o desmatamento, a preocupação de ambientalistas em relação a 319 tem algum sentido, porque pavimentada vai sim permitir a exploração de muitos recursos que hoje é impedido porque a rodovia não é pavimentada. A gente não pode deixar de fazer as coisas por conta disso. Agora tem uma coisa que você disse, se as ONGs estão fazendo mal para a Amazônia, dá nome, diz que ONG é exatamente, dá nome aos bois, e o presidente não tem papa na língua, podia fazer isso de maneira muito clara. E eu gosto disso, sabe, Dante? Eu gosto de tratar a coisa como ela é mesmo. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do ministro da Educação na Jovem Pan, e ele se disse lá que não é polêmico, sobre umas declarações que andou fazendo sobre a universidade, sobre fumar drogas na universidade e essa coisa toda. Eu acabo gostando muitas vezes disso, de tratar a coisa como ela é, porque é a nossa realidade. A gente tem muitos problemas de fato. Essa parte da fiscalização que você falou, ela é brutal mesmo em tudo, né? Em tudo. A gente vê isso, a gente até já comentou várias vezes aqui que a gente tem muita lei e pouca fiscalização funciona, em cima disso, né? Agora, certamente tem, se ele acha que tem ONGs que fazem esse tipo de trabalho, que ele dê o nome de como você falou, que ele fale qual foi e se una àquela outra que faz um trabalho direito, Isso. aquela que está lá nas comunidades, onde muitas vezes o poder público não chega, né? E que se una para fazer trabalhos, porque a sociedade precisa de resultado, não dessa picuinha, né? Disse. Eu, particularmente, assim como você, a gente já acompanhou o trabalho de algumas ONGs que fazem trabalhos importantes aqui na nossa região. Agora, nessa live de ontem também teve um momento de love, né? A gente sempre vê o presidente em polêmicas, né? Principalmente no tratamento com a imprensa, né? Aqui ele é bastante ríspido, sobretudo quando alguém fala alguma coisa com a Folha de São Paulo, o negócio feio. Mas nessa live teve um momento romântico, né, minha diretora? Dá para exibir o vídeo aí? Bem, não vou entrar em detalhe fake. Eita, aí vem pra... Eita. Obrigada. Eita. Vai ter festa hoje? Hoje tem. Vai ter festa hoje? 12 anos de casado, parece que foi ontem. Você casou comigo ontem? Foi, amor. Ontem. Continua a mesma coisa, 12 anos? Continua. Não, peraí, cada vez melhor, fala. Obrigada, tá? Obrigado aí. Dá um beijo. Te amo. Tchau. A família não tem preço, realmente, né? Uma família bem estruturada, você consegue render. É o alicerce. E a vida da gente que eu levo, estou reclamando não, que sabia que ia ser difícil. A barra é pesadíssima, problemas que não acabam mais, né? E o que é duro, né? A questão da ingratidão por parte de algumas pessoas que depois que chegaram, após as eleições, assumiram um cargo público, se voltaram contra a gente, pensando apenas em questões pessoais. A diretora está dizendo aqui, Dante, que os brutos também amam. Agora, pô, ele podia ter dado uma valorizada, ele podia ter dado uma... Foi reclamado dos aliados aí, né, depois, pô, dá uma valorizada, chegou com flores ali. Se a Michelle quiser mandar essas flores para cá, pra gente trocar aquela flor que você gosta tanto aqui, de repente, né, quem sabe a gente faz essa... Sim, eu gosto da flor, eu gosto mesmo. Esse adorno presidencial, e olha aí, ia ficar legal, combina com o nosso cenário bem. aqui. Deixa eu falar aqui de um outro assunto, Dante, que está relacionado ao presidente, que é a passagem de Ciro Gomes, que por Manaus, que criticou o Bolsonaro no que ele diz em relação às terras indígenas, às populações indígenas. O que exatamente o presidenciável quis dizer? Pois é, a gente estava falando que os brutos também amam, né? O Ciro também não é tão menos bruto, né, nos seus posicionamentos aqui, e ele foi bem duro nessa questão, porque no dia anterior a gente teve, eu considero uma sorte, né? A gente teve uma sorte de ter duas figuras políticas importantes passando pelo Amazonas, né? Na mesma semana. O presidente tinha vindo para a Feira do Polo Sustentável, Feira Sustentável do Polo Industrial, e agora o Ciro veio e já acaba repercutindo declarações, né? O presidente falou aqui em Manaus de permitir que os índios façam exploração das riquezas nas suas terras, né? Falando em minérios, falando em várias situações, e o Ciro Gomes foi bem duro, né, no seu posicionamento. Ele teve aqui, fez uma coletiva e depois falou lá
fez uma palestra lá na UFAM e ele critica, dizendo que isso é impensável, que é um posicionamento de alguém que não conhece a Amazônia para fazer, de fato, a defesa dessa região e especialmente das terras indígenas, né? Então o Ciro, como sempre, se manifestando de uma maneira bem dura, sem papas na língua também em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e é alguém que o Ciro está rodando muito o país, né? Ciro Gomes foi terceiro colocado nas eleições, não se manifestou no segundo turno, foi muito criticado porque foi para Paris lá descansar, não se engajou na campanha de Fernando Haddad, mas virou a eleição, assumiu o mandato, ele já está fazendo uma postura de candidato, sim, até se posicionou aqui de maneira bem clara, né, para quem acompanha isso. Falou, se o partido quiser, é óbvio que eu vou ser candidato, mas o partido dele está bancando essa tour pelo país, faltando 3 anos para as próximas eleições, né? Então, ele está já com postura de candidato, vai certamente se posicionar e está aproveitando esse período aí para fortalecer, marcar a posição e tentar se colocar como uma alternativa viável. Agora, Dante, é um assunto polêmico, Dante, porque de um lado está a própria condição cultural dos povos indígenas, das nações indígenas. Alguns não têm acesso a mecanismos realmente de administração de recursos, enfim. Mas a gente tem exemplos aqui mesmo no estado, um projeto de etnodesenvolvimento no Baixo Amazonas, que reúne produtores de Guaraná, lá da nação Sateré-Maué, que fazem um projeto importantíssimo já há quase 20 anos e que tem dado certo, garantido renda para produtores dentro do contexto deles lá, sabe? Então, cada caso precisa ser estudado, é uma situação que precisa ser enfrentada, porque as nações também podem, se tem um recurso, esse recurso precisa ser estudado. É lógico, né? O governador do estado do Amazonas fala muito de um zoneamento, né? Geográfico e também econômico. Isso precisa sair do papel. Sim. Precisa sair do papel. Essa polarização excessiva no discurso ela é perigosa, né, mano? Senão fica parecendo que tudo que se faz agora está errado e tudo que se fazia antes estava certo, ou vice-versa, né? Então, assim, se coloca muito... Se você fica discutindo muitos extremos, você não vai buscar caminhos, né? E a gente precisa buscar esses caminhos. A gente fala muito aqui, por exemplo, em Zona Franca, e a gente precisa falar em sustentabilidade, em exploração sustentável das riquezas do Amazonas, para que a gente possa, de repente, ter algum caminho lá na frente quando os benefícios fiscais acabarem, porque não dá para a gente, mais do que nunca, não dá para a gente saber, não dá para a gente acreditar, né, que eles vão ser eternos, e não vão. Exatamente. E não devem ser. Né? Eles devem ser transitórios, então a gente precisa buscar caminhos. Se a gente ficar procurando muito essa ponta, esse extremista, lá do extremista do Ciro, lá do extremista do Jair Bolsonaro, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente precisa buscar esses caminhos para explorar as coisas de maneira sustentável, de maneira equilibrada e que gere riqueza e não destrua, né? Olha, eu preciso aqui registrar que a gente está meio que se despedindo do Dante, ele vai abraçar aí uns outros projetos, pelo menos por enquanto a gente vai ficar sem esse papo aqui do direto da redação, mas a casa, as portas estão abertas sempre que você tiver disponibilidade, viu, Dante? Agradecendo a você pelos comentários a mais. Dante, eu estou correndo porque falta 1 minuto ali para o negócio, exatamente, no cronômetro ali. Mano, muito obrigado, cara, as portas estão abertas, obrigado mesmo pela tua contribuição com a gente aqui com o Manhã no Ar. Não, se tudo der certo, logo a gente está de volta. Aí, o caminho está aberto, só ajustar umas coisinhas aqui que a gente precisa tocar também. Tem projeto novo vindo aí na Crítica.com. Mas logo, se tudo der certo, a gente está de volta por aqui, sempre colaborando com vocês. É sempre um prazer. Beleza. Um abraço, meu irmão. Um abraço, tchau. Até mais. Bom fim de semana.